Olá, eu sou a Fernanda Moreno e hoje nós vamos conversar sobre o módulo 2, que é a Introdução à Escrita Dramática no Teatro na Quarentena da oficina do Coletivo Muro. Vamos começar? Então, a primeira coisa que eu faço com vocês é uma pergunta. Você lê dramaturgia? Se você está afim de escrever dramaturgia, é muito importante você ler dramaturgia para conhecer a estrutura do texto dramático. E também assistir peças teatrais. Isso é muito importante. Assim a gente vai ter mais familiarização com o texto, né? E também com a ação. Então, assim, você quer escrever, leia. Principalmente isso, leia muito dramaturgia, conheça dramaturgos e dramaturgas. É importantíssimo para incentivar e ter mais criatividade na sua própria escrita, tá? Vamos lá, então? Então, eu pergunto outra pergunta, tá? Você sabe qual é o papel do dramaturgo e da dramaturga? Isso é um assunto bem interessante, bem polêmico, muitas vezes, que a gente vai falar e abordar aqui na nossa oficina. Então, você pode pensar assim, bom, o dramaturgo é aquele que cria um texto, tá? Mas também pode ele não existir nessa criação, tá? Logo a gente vai falar sobre isso. Mas aqui eu coloco uma coisa para vocês. O texto é o texto literário que pertence ao dramaturgo, que é ele que escreve. E dramaturgia, não sei se vocês sabem, é o que escreve a cena. E através do texto e da dramaturgia, que não precisa ser só do texto em si cênico, mas também dramaturgia da luz, dramaturgia do som, dramaturgia do figurino, coisas até que o Juliano, no módulo 2, conversou com vocês, fazem o quê? Através dos dois, uma construção, uma relação entre eles, ou seja, texto e dramaturgia, para construir a cena, para construir o espetáculo. Isso é muito importante, tá? E aí, é uma coisa bem legal de vocês pensar em ser dramaturgo, experimentar a construção dramática, é que toda vez que você escrever uma cena, pensa que essa cena, ela pode ser encenada. Então, isso vai te auxiliar, de alguma forma, como eu sempre falo, às vezes menos é mais. Às vezes a gente quer colocar um monte de coisa dentro da cena, mas não precisa, porque quando tu vai colocar ela em prática, é muito difícil. Às vezes a gente quer colocar muita coisa no papel, mas quando vai para a prática, não dá, não funciona. Porque a nossa imaginação na escrita é uma e às vezes na cena é outra. Então, assim, pensa que eu escrevo algo, mas que provavelmente, né, essa é uma das grandes funções do teatro, que aquilo ali vai ser o quê? Encenado por atores e por atrizes. E é uma coisa também legal de pensar, de quando tu for escrever um texto, para quem tu vai escrever esse texto. É uma coisa que é legal a gente pensar, até para pensar no nosso público, né? Isso tem algumas vezes que ajuda e tem às vezes que não ajuda. E também às vezes a gente nem consegue responder para quem a gente está escrevendo. Mas dentro do dramaturgo ou dramaturga, talvez seja legal responder. Eu, como escritora, né, como dramaturga, eu praticamente sempre respondo essa pergunta. Às vezes dá certo, às vezes não. Vamos para o próximo? Então, eu trouxe aqui outro assunto super polêmico, que é o dramaturgista. Você conhece essa expressão? Tem gente que nem sabe. Essa expressão, ela vem do alemão, tá? E é uma profissão lá na Alemanha, bem, vamos dizer assim, requisitada. E aí, isso também vem para o Brasil de alguma forma, né? Às vezes, alguns grupos fazem isso e nem sabem que tem uma função, que tem um nome. Então, eu sempre gosto de falar sobre o dramaturgista, porque, na verdade, ele tem uma grande importância na construção, né? Então, o que eu coloco aqui para vocês? O dramaturgista, ele escolhe peças e combina os textos escolhidos para uma encenação. Então, às vezes, tu tá num grupo de teatro e tem alguém desse grupo que faz essa função. E não sabe que isso tem um nome, né? E esse é o nome do dramaturgista. Ele geralmente efetua a pesquisa, adapta e modifica o texto sozinho, tá? Tá, mas ele não vai criar? Já vamos falar sobre isso.
ele destaca as articulações de sentido e inserir a interpretação no sentido global. Ele vai intervir como um crítico interno e assegurar ligação com o público potencial. Em resumo, o que ele faz, o dramaturgista? Ele articula o texto em cena. Mas não quer dizer que ele não cria. Ele até cria, mas vamos pensar assim bem praticamente, tá? Tu tá num grupo de teatro. E aí tu não tem alguém que cria um texto inédito, vamos dizer assim. Um texto, alguém que vai lá e cria esse texto inédito. Mas tu quer fazer compilações de vários textos, tá? Você pega um pouquinho do Shakespeare, pega um pouquinho do Nelson Rodrigues, para fazer um compilado de várias cenas e criar isso, uma dramaturgia, uma peça. E aí tem uma pessoa que vai lá e organiza isso. Essa organização, quem faz é o dramaturgista. Então, se tu tá num grupo de teatro e tu geralmente faz essa função, meu caro ou minha cara, você pode ser um dramaturgista. Geralmente, quem faz em alguns grupos são os próprios diretores. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, dessa função, que é algo que é bem forte na Alemanha, mas que no Brasil também, em grupos e coletivos, se constrói, mas que a gente nem sabe de onde vem ou se sabe o nome. Certo? Vamos passar para o próximo slide. Aí, agora, eu vou conversar com você sobre a estrutura dos textos, tá? A gente tem, hoje em dia, muitas estruturas. O Ju, no módulo 1, falou algumas coisas para vocês, então eu não vou me repetir muito, que o importante é vocês darem continuidade para o curso. Então, o primeiro que eu vou falar aqui para vocês é o texto clássico, que todo mundo pensa assim, teatro que quer, diálogo, um atrás do outro, né? E essa estrutura do um atrás do outro é a estrutura aristotélica, que um cara, que o Ju também falou, que foi o Aristóteles, ele criou essa unidade. E essa unidade, bem basicamente, para vocês entenderem, é aquela unidade que tem um início da peça, tem um meio e tem um fim. E aí eu dei um exemplo aqui bem que todo mundo pode, talvez, conheça, né? Que é o Hamlet. Consegue perceber essas unidades no Hamlet, o início, o meio e o fim. Isso é um texto clássico, tá? Muito clássico, que tem a questão da rubrica, que tem a questão das ações, que tem, às vezes, é sempre diálogo entre as personagens e assim por diante, tá? Algo bem clássico, bem no início, aquela coisa aristotélica, certo? Mas, também, como o Ju falou, tem o texto contemporâneo ou o texto pós-dramático, que é um texto que não necessariamente precisa cumprir essas regras que o Aristóteles criou. Tá? Isso lá na Grécia, como, né, no módulo 1 que a gente viu. Ele pode ser híbrido. O que seria esse híbrido, tá, gente? Ele não precisa ter uma forma só de diálogo. Se eu quiser colocar poesia, se eu quiser colocar imagem, se eu quiser colocar narrativa, eu posso. Eu posso pegar todos os outros gêneros literários e colocar isso na minha dramaturgia. Se eu não quiser colocar nenhuma palavra, né, nenhum diálogo assim, eu também posso. O teatro contemporâneo permite isso, né? Muito. Então, ele também muitas vezes está ligado à encenação. Ou seja, diretamente à encenação. Às vezes, o dramaturgo, o que ele faz? Ele pensa naquela cena, né? E às vezes pode não ter nenhuma fala, tá? Mas ele está todo descrito através, sei lá, de ações. Isso é super uma possibilidade, né? Do texto contemporâneo hoje em dia. Então, pensem. Aqui eu coloquei um exemplo que é do Matei Wisnik, acho que eu falei certo, não sei, que é um texto muito legal, que ele construiu junto com os alunos dele de oficina, que é o Pesquisa sobre o Desaparecimento de um Anão de Jardim. Não sei se vocês têm contato, mas é muito legal essa obra. Ela tem muitas misturas de formas e vale a pena vocês terem contato com o texto pós-dramático. Às vezes, pessoal, talvez seja difícil quem não está familiarizado com a leitura ler, né? Mas, assim, não adianta eu falar para vocês, não leiam.
é importante vocês lerem para vocês entenderem e se familiarizarem com a estrutura. Sem leitura, como eu disse lá no início, não é possível. Para eu conhecer o gênero dramático, para eu entender, é preciso que eu leia. E diferentes literaturas, do caso aqui, teatrais, tá? Então, assim, leia, principalmente, leia. Quer escrever? Leia. Pode passar. Então, agora a gente vai trabalhar com os tipos de processos para criação dramática. Aí entra agora um assunto super polêmico, que é o processo colaborativo vezes a colaboração participativa. Fernanda, o que é isso? Então, eu coloquei aqui bem explicadinho para vocês. Pode-se dizer que o processo colaborativo é um processo de criação que busca a horizontalidade na relação entre os criadores do espetáculo teatral. Isso significa que busca prescindir de qualquer hierarquia pré-estabelecida, que determinadas funções no processo de criação são eliminadas, pois todos participam da decisão e decisões e criações. Então, o que acontece? Tá, Fernanda, como é que eu vou escrever um texto com um monte de gente? É possível, Fernanda? Às vezes é, às vezes não é. O que acontece? A gente tem, muitas vezes, o dramaturgo como base, e a gente sempre pensou teatro como palavra, como texto, e a gente vai ver ao longo desse curso que isso não quer dizer que precise literalmente de um texto para ter uma encenação. Então, por muito tempo, a gente foi um teatro que era só da palavra, era só do texto. O texto era imprescindível, era o poder maior. Então, o poder maior ficava no escritor, no dramaturgo e dramaturga. Mas aí o que acontece ao longo do tempo? Muitos grupos, né? E aí eu trago a nossa realidade, a minha realidade, que não é só uma pessoa que quer escrever. Outras pessoas também querem, de alguma forma, escrever, porque muitas vezes a gente não encontra algumas dramaturgias que a gente gostaria de assuntos que a gente gostaria de falar. Então, a gente começou a cada vez mais escrever justamente por causa disso. Então, esses grupos, eles começam a trabalhar com esse processo colaborativo, né? Desculpa, nesse processo de colaborativo, ou seja, que todo mundo faz tudo, até escrever. Mas aí tem uma diferença nisso, entre a colaboração participativa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, eu sou dramaturga, tá? E também diretora do espetáculo, ou no caso, o Anexo Secreto, também do Coletivo Muro. Então, muitas vezes, vou falar do meu processo, né? O que acontece? A gente vai para a sala de ensaio, eu dou estímulos para os atores, né? E aí, a partir desses estímulos, eles improvisam, né? E eu vou para minha casa e lá eu começo a escrever a dramaturgia. Aí é o quê? Todo mundo, a dramaturgia de todo mundo? Não, não é de todo mundo. Eu fiz com eles agora eu vou dar uma puladinha aqui, uma ação participativa. Eles participaram do meu processo, né? Desculpa, uma ação provocativa, eu errei, tá? Mas assim, é uma ação provocativa. Eu dei uma provocação para eles e eles criaram através de improvisação. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu achei de mais essencial da improvisação deles e vou na minha casa, por exemplo, e isso é o meu processo, tá, gente? Eu vou escrever o que eu achei de interessante, vou estruturar aquilo, vou dar uma unidade para aquilo que eles criaram, e esse processo, essa dramaturgia, essa escrita é minha, eu que sou a dramaturga, mas eles colaboraram, de alguma forma, na construção daquele texto, ou seja, se chama uma ação provocativa. Eu dei uma provocação para eles e eles me trouxeram, através dos meus estímulos, várias informações. Só que quem organiza isso, quem traz uma unidade é o dramaturgo, é a dramaturga. No meu caso, sou eu. Mas é claro que tem como escrever também todo mundo junto, né? Vou dizer para vocês que eu não tive ainda essa experiência de escrever todo mundo junto, ou cada um dá uma parte e tudo mais, e aí alguém organiza, o dramaturgista pode organizar. Eu não sei ainda como é essa realidade, porque eu ainda não trabalhei
e eu adoraria trabalhar. Mas existem grupos que trabalham dessa forma, que todo mundo, em alguma forma, constrói essa unidade, constrói esse texto, tá? Então, trouxe para vocês aqui também um pouquinho da nossa realidade como o Coletivo Muro. Podemos passar? Então, eu vou dar aqui umas pistas para vocês, tá? O que a gente pode pensar na construção dramática, tá? Fê, como é que eu começo a construir um texto dramático? Eu quero ser muito dramaturgo e dramaturga e eu não sei como começar. Então, eu trouxe aqui umas possibilidades. Que vocês podem trabalhar por temática. Como assim? Quero construir um texto, tá? Sobre medo. Então, eu vou pesquisar tudo sobre medo, vou olhar vou olhar filme que tenha essa temática, vou procurar imagem, vou procurar livros que falem sobre isso. Então, eu vou atrás da temática que remetem ao medo e vou estudar sobre isso. E isso vai trazer um estofo, vamos dizer assim, uma bagagem para que eu consiga escrever aquilo. Então, é uma forma também de pensar nessa dramaturgia, através do tema. Outra forma também é através do espaço. Há muitos grupos que constroem dramaturgia através do espaço, ou seja, eu olho aquele espaço, por exemplo, a rua, né? Isso acontece muito, e eu penso assim, vou construir uma dramaturgia que vai englobar esse espaço, que vai englobar essa rua. Então, assim, eu penso que aquele lugar ali vai me auxiliar e vai ser fundamental para a minha dramaturgia. Então, o espaço, né, também é uma fonte de motivação para começar a pensar na dramaturgia. Então, a rua, por exemplo, gostaria de escrever lá no centro da cidade, ali na frente da catedral, uma peça. Então, é o espaço ali. Posso pensar e como é que eu construiria essa dramaturgia naquele espaço para, se possível, ser ensinado lá. Materiais. E aí tu pode ir para muitos materiais, recortes de jornal, fotografia, pode ir para questões de revista, né? Que podem te ajudar a pensar numa dramaturgia nesses recortes, tá? Aí agora outra coisa que ajuda muito é pensar em biografias. E aí eu vou falar um pouquinho do nosso processo do Anexo Secreto, que foi baseado no Diário de Anne Frank. A dramaturgia foi construída de alguma forma. Se vocês forem ver o espetáculo ou lerem a dramaturgia que foi construída do nosso espetáculo, vocês vão perceber que, na verdade, ele tem coisas que são muito parecidas com o diário e outras que não são nada parecidas com o diário, porque eles foram motivações para a escrita. Porque ele é um texto, né, narrativo praticamente, né? Então tu tem que transformar isso para trazer ação, né? Porque drama é ação. Então, assim, é uma fonte, as biografias sobre artistas construírem uma dramaturgia. E eu digo que é algo muito legal. Só que tu não fica só naquele livro, tu vai para vários universos, vai fazer várias pesquisas para conseguir contemplar aquela bagagem, né? Para falar tudo que tu gostaria de falar ou não consegue falar sobre aquela personagem, no caso aquele artista, né? Ou no caso alguém histórico e tudo mais. Então é muito legal tu pensar também em ler biografias e transformar isso também em peças teatrais. A gente vai pensar em mais um, que é imagens, que a gente vai fazer um exercício daqui um pouquinho sobre imagens, que para mim é algo que funciona muito e é muito rápido. A imagem é algo que eu gosto muito de ser motivador para começar a criar uma cena através de imagens. Eu gosto muito de trabalhar e principalmente de fotografia. Então a gente vai fazer um exercício logo sobre isso. E livros, né? A gente pode adaptar o que já foi feito e trazer para a dramaturgia também. E aí, aí eu trago outra questão aqui. Fê, olha só, se eu pegar um livro como tu fez, tá? Um livro pode ser, sei lá, um romance.
E esse livro, tu quer adaptar ele, tu vai ser o dramaturgo desse livro? Sim, porque tu vai utilizar referências do original, mas não, tu vai provavelmente criar por cima, tu vai criar uma outra atmosfera, uma outra, vamos dizer assim, outras percepções, pode misturar coisas, então sim, é da tua dramaturgia, mas claro que é muito importante tu colocar que foi inspirado, por exemplo, num livro, ou que foi baseado num livro. Cuidado também com os direitos autorais, não vai fazer nada de plágio, tá, gente? Se inspirar, nesse caso, ser a base para uma outra construção. Isso é algo que muitos grupos fazem, tá? Mas sempre dando, principalmente dando nome para quem vocês se inspiraram. É muito importante esse artista ser valorizado, tá, pessoal? Então, assim, ó, sempre quando vocês quiserem escrever baseado em algo, vai lá e dá o nome, tá, desse artista. É bem importante. Vamos para o próximo? Então, aqui eu coloco aqui uma coisa que eu já meio que falei, que é bem importante, que quando tem nesses processos, o dramaturgo ou dramaturga sai dessa torre de marfim e vai para a sala de ensaio. Isso é muito legal, gente. A gente pensa muito desse dramaturgo do gabinete, né? Que vai lá, escreve na sua casa, fica sozinho, escreve toda a peça e vai lá, dá para os atores, eles só decoram e acabou. Hoje, nesses processos que tem a ver com processos colaborativos, que é como eu disse para vocês, dessa ação provocativa, que é o meu caso, o dramaturgo ele sai da sua casa, sai do seu computador, ou então do seu caderno, e ele vai participar ativamente nos ensaios. É claro que nem todo mundo tem, vamos dizer assim, esse privilégio, né, de ter o dramaturgo ou dramaturga ali nos ensaios para ver os atores serem estimulados pelo diretor, né? Ou se o diretor não insistir também, mas que ele esteja ali para ver o que está acontecendo e, de alguma forma, criar junto com o diretor essa dramaturgia, né? Essa cena. Então, é muito legal quando ele sai dessa torre e vai para a sala de ensaio criar. E também ver o que está acontecendo. Então, isso é muito legal. Aí eu vou dar minha experiência também, eu faço muito isso, né? Geralmente eu acabo dirigindo os espetáculos, mas o que eu faço? Vou lá e eu gosto de criar junto, vendo esses atores, né? Então, eu às vezes tenho que escrever várias vezes, porque às vezes eu vejo que não funciona, e aí eu escrevo, eles leem isso, e eu acho muito legal quando eles participam, né? Eles opinam. Fê, não funcionou, isso funcionou e a gente vai mudando. Então, quando o dramaturgo está na sala de ensaio, há essa possibilidade de mudança, né? Porque às vezes tu pensa numa coisa, vai para a boca do ator ou da atriz e não funciona. Então, isso é legal tu pensar também quando tu escreve, né? Se tu estiver na sala de ensaio ativamente, isso vai de alguma forma dar mais. Vai ser muito mais, assim, sei lá, prazeroso e vai engrandecer cada vez mais o trabalho, né? Então, se vocês conhecem um dramaturgo ou dramaturga que está afim, né, de estar nesse processo, converse com ele, convida. Isso é bem legal, vale a pena, tá? E de construírem juntos, né? Grupo, direção e dramaturgo, né? Sem aquela hierarquia fechada, né? Acho que é isso. Próximo. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que o dramaturgo, então, se tem um processo colaborativo, ele geralmente vai dar unidade para essa coisa de retalhos, né? Que essa criação coletiva pode dar. Então, o grupo cria todo mundo junto, mas quem vai dar a unidade, quem vai fazer essa estrutura funcionar, né, e deixar registrado, isso é uma coisa bem importante, deixar registrado o que vocês têm de texto. Muitos grupos acabam não registrando isso, e a gente não tem depois como documento. Isso também é um documento de literatura, da escrita, do tempo, de tudo, né? Então, assim, registrem se vocês escrevem, registrem, deixem isso
guardado. Então, usou na sala de ensaio, vai lá, digita. Isso é legal ter o registro do que vocês construíram, tá? E o processo também é bem legal. Então, aí eu coloco aqui que tudo que é produzido em sala de ensaio é devidamente apreciado, discutido e registrado. Isso, de alguma forma, tu tá colocando não os atores só para reprodução, né, do teu texto, mas tu tá colocando para todo mundo, de alguma forma, fazer parte, pertencer àquele projeto. Isso que é legal, é todo mundo pertencer, se sentir pertencente àquele processo. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, tá ali, opina com respeito, com carinho, né, isso é bem importante, mas que todo mundo se escute. Eu acho que a escuta é a principal palavra, tá? E aí, isso é uma coisa muito boa do dramaturgo, porque geralmente ninguém quer tirar nada da peça, pois está ligado à vivência de cada um. Então, em alguns grupos, isso acontece muito. Eu não vou tirar a minha parte porque eu escrevi, acho que é super importante. Aquele monólogo que eu fiz é muito importante, não vai tirar. O dramaturgo é aquele que tira essas questões, vamos dizer assim, individuais e deixa só para a essência do espetáculo, que é importante. Então, é legal o dramaturgo pensar dessa forma. Ele vai colocar o que é essencial, o que vai funcionar, o que funciona, né? Então, assim, chega de alguma forma das vaidades. Isso é necessário tu ser, vamos dizer, permissivo e saber ouvir o outro, e principalmente saber que tu tá fazendo o teatro, esse espetáculo, para uma outra função, que não é para sua função pessoal, né? Para o seu ego. Então, isso é uma coisa bem legal de se pensar, tá, pessoal? Vamos para o próximo slide. E aqui, eu já faço uma propaganda para vocês. Eu falo para vocês o seguinte: querem ler dramaturgia, que eu falei lá no início, se vocês leem dramaturgia, eu falo aqui, dou uma dica bem legal. Leia dramaturgia. E eu tô falando para vocês o quê? Leia dramaturgas, leia mulheres. Isso aqui é uma coleção que saiu em 2018, tá? Através de uma iniciativa da Edipuc, que publicou algo inédito, que foram 13 livros de mulheres gaúchas, né, de dramaturgas que escrevem para teatro. Então, aqui vocês vão encontrar vários tipos de teatro. Pós-dramático, mais clássico, para adolescente, para criança, né? Para maturidade. Então, assim, vocês vão encontrar teatro feminista. Então, assim, são várias mulheres que escrevem de uma forma incrível, que são gaúchas, e que é super importante, talvez, entender, ter contato e principalmente apoiar, né, a dramaturgia feita por mulheres. Então, aqui fica uma baita de uma dica. Eu estou, né, nessa lista também. Então, assim, procurem, que vale muito a pena, tá? Próximo slide. Então, aqui é umas dicas bem básicas para vocês, tá, pessoal? Não há uma fórmula para escrever. O Ju falou também isso no módulo 1, né? Que vocês podem utilizar isso que a gente falou, mas também vocês podem não utilizar nada, porque não há uma forma. O teatro tem essa possibilidade de ser uma experimentação incrível, né? E diferente. Aí eu já falei mais uma vez, né? Leia dramaturgia e nisso pense nas suas influências. Isso é muito legal. Pensar assim, eu quero começar a escrever. E eu acho, por exemplo, a minha influência maior, sei lá, pensar. Nelson Rodrigues, né? Ou vamos pensar numa mulher aqui, Consuelo de Castro. Então, assim, amo ela, acho ela muito importante. Acho que ela tudo a ver, tipo assim, a forma como ela escreve. E eu vou, sei lá, tentar escrever, tipo, parecido. Isso é uma coisa que funciona, tá? É uma forma, né? Não plágio, mas que funciona pensar, tipo assim, qual é a minha influência? Eu vou tentar, sei lá, pensar como é que escreve e tal. Isso ajuda, tá? É uma forma, não quer dizer que dê certo. Quando tu pensar também, acha suas personagens. Às vezes tu quer criar, sei lá, uma forma bem simples, bem clássica, um diálogo que a gente vai tentar daqui um pouquinho.
pense em oposições, ou seja, nos complementares. Isso é uma forma de ajudar também a construir uma história, tá? De pensar em opostos. Como é que esses opostos eles trabalhariam, por exemplo, se relacionariam? Isso é uma coisa que funciona, tá? Várias dramaturgias pensam assim, os opostos, né? E aí tem um conflito desses opostos, tá? Aí eu falo no segundo, que é ter um conflito reconhecido. Drama é ação, né? Falei isso bastante também. Já falei também, vou escrever para quem? Nem sempre consegue responder essa pergunta, mas talvez é importante você pensar nisso. Eu vou escrever para quem? Porque isso também difere um pouco na linguagem. Por exemplo, quero escrever para criança. Eu não posso colocar uma linguagem super, mega, hiper, blaster difícil. Porque se eu quero que a minha criança tenha, o meu público, né, o leitor ou então o espectador tenha acesso, eu preciso saber, através, isso aí, por isso que é legal vocês lerem, como é que tem a linguagem de livros infantis. Tu não vai colocar também a criança como se ela não entendesse aquilo, né, nada, fosse não entendesse nada. Mas é importante saber que tem algumas coisas que, dependendo da idade, ela não vai conseguir entender ou ter acesso, né? Então, assim, e também criança, às vezes, é muita imagem, muito imagética. Então, por exemplo, se eu quero escrever criança, é legal que eu leia e faça meu texto pensando nela. Outra coisa que eu já falei também, eu vou escrever um texto, a minha vontade, meu objetivo é que ele seja encenado. Então, assim, facilite de alguma forma, não sei se a palavra é facilitar, mas talvez assim pense que menos é mais, né? Menos é mais. A gente, quanto talvez menos informações tu colocar, aquele que for ensinar o teu texto pode ter múltiplas vontades e ideias para construir aquilo que tu colocou em palavras, tá? E aí eu coloco imagens, pode ser estímulos para começar um texto. Então a gente vai fazer isso agora. Pode passar, por favor. Então aqui, para o vídeo daqui um pouquinho, ainda não, tá? Eu quero que você olhe essa imagem e analise ela, tá? São duas imagens, tá? Essa é uma das imagens. Então, esse é o momento de você parar o vídeo para analisar. Ok? Foi? Pode passar. Aqui tem outra imagem, tá? Mesma coisa. Para o vídeo, analisa. Te dei uns segundos. Pode passar. O que eu quero que você exercite? Eu quero que você observe a foto, tá? Escolha uma delas, no caso. Pode ser as duas, né? Em diferentes momentos. Mas, para ser mais fácil, você nunca escreveu, escolhe uma foto só. Observe essa foto, tá? Você sente algo ao observar essa foto? O que você sente? Angústia, medo, sei lá, eu acho, não sei, mistério, não sei, tá? Liste o que você sente ao ver aquela foto. Isso vai te ajudar a entender as ideias, tá? E aí você vai pensar, que história eu quero contar baseada naquela foto? Tá? Isso é uma coisa legal. Foto ajuda muito, a gente não sabe, é legal sempre não procurar o contexto da foto antes, procura depois. Porque, de alguma forma, pode te estimular para outras criações, para que você não fique só no contexto da foto. Ela te permite várias possibilidades, né? E aí, é uma coisa que eu peço para vocês. No caso que eu quero que vocês construam um diálogo, quem são esses personagens? Inventem. Através do quê? Do que vocês observaram. Eu acho que uma é isso, uma é outra, porque eu acho que uma tá mais, aí através da tua lista, né? Acho que uma tá mais angustiada e a outra mais alegre, não sei. Por exemplo, isso é algo que ajuda. Então, quem são esses personagens? Ninguém sabe, você tem que inventar. É a sua criação. Pense num problema para elas. Isso é bem importante, porque, gente, dramaturgia, claro, nem todas, né? Mas para quem está começando, talvez, pensa assim, que é legal numa cena, no caso que é uma cena pequena, ter um conflito, né? Ter uma ação. Isso aí funciona muito
para a gente saber como é que para a cena funcionar também. Então, assim, nesse momento aqui, talvez seja um pouco mais clássico que vocês pensem, não sei, uma forma mais clássica, né, de dramaturgia, mas pensa de alguma forma, num problema. Qual é o problema que aqueles personagens ali que vocês inventaram estão passando, tá? Não é necessário resolver esse problema, mas é necessário talvez ter um impacto, ter um conflito, tá? E aí eu quero que vocês façam o quê? Criem um diálogo, né? Vocês podem ver que na imagem são duas pessoas, né? Em ambas as fotos. E eu quero que vocês criem um diálogo simples, tá? Isso para você que nunca buscou dramaturgia, nunca escreveu, né? E quer começar a escrever, quer se experimentar. Isso é uma forma, é um exercício para começar. Eu faço isso muito com os meus alunos e super dá certo. Então, assim, quer saber um pouco mais sobre estrutura dramática? Existem vários livros que podem te ajudar, né, nesse aspecto. Mas, principalmente, gente, não há uma fórmula. Então, assim, leia, né? Do que você vai ler, você provavelmente vai conseguir ter ideias para criar. Então, próximo slide. Então, eu agradeço vocês, né? Nós somos o Coletivo Muro. Aqui estão as nossas redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem falar até comigo, é só mandar mensagem para uma das redes que a gente responde e conversa. E outra, gente, se vocês estão fazendo todos os módulos, é legal pensar talvez um experimento, né, cênico, não sei. E uma das coisas que vocês podem pensar desse experimento é construir uma dramaturgia e depois encenar, sei lá, através de um vídeo, não sei, né? Ou depois, quando voltar tudo normal, encenar isso no sagrado palco, né? Então, assim, é isso. Muito obrigada e logo eu volto. Beijo. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bibliografia e alguns links de materiais. Então até semana que vem. Tchau!